Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje eu estou fazendo a gravação, tá certo? Desta reunião. Não sei se eu vou ter espaço suficiente no meu HD para comportar esse vídeo, então, basicamente, o que eu vou falar é explicar o conteúdo, tá certo? Depois que eu explicar todo o conteúdo e que a gente tenha possibilidade de tirar dúvidas, a gente faz aqui um momento aqui para conversar entre si, tá certo? E tirar dúvidas. Então, inicialmente, eu já tenho aqui umas 4 pessoas. Não precisam ligar microfone, não precisa ligar webcam, tá certo? Nesse primeiro momento. Isso, principalmente vídeo, pessoal. Não é bom usar o vídeo por conta, primeiro, privacidade, tá certo? E segundo, a transmissão ela fica um pouco mais, por assim dizer, pesada. Ou seja, você vai consumir mais recursos de internet. Então, não é interessante para nós nesse primeiro momento. Então, eu estou compartilhando a minha tela, tá certo? Eu vou começar aqui a explicar para vocês sobre o conteúdo. Primeiro, esse aqui foi o slide que eu passei para vocês, conteúdo para vocês estudarem, e passei algumas anotações de aula, tá certo? Uma mini apostila. Ela não é muito completa, mas ela é um esboço que vai facilitar e vai servir de material para que vocês estudem, tá certo? Ela deu um pouco de trabalho, ela deu um certo trabalho para fazer, pessoal, porque você escrever algo assim do zero em um final de semana, principalmente no final de semana, onde além de trabalhar eu também tenho um filho para cuidar e eu não tenho um sábado ou um domingo indisponível, então isso aqui foi feito compilado durante a madrugada. Então, qualquer erro, e vocês perceberam algum erro dentro dessas anotações, vocês podem já me reportar, pode perguntar, tá certo? Enfim, vou aqui então iniciar o nosso conteúdo, mas a apostila ela servirá para que vocês estudem, tá certo? Para que vocês lerem. Eu ia falar alguma coisa sobre essa questão, sobre binários, megabytes. Eu vou explicar também, faz parte. Não quero que vocês fiquem preocupados com cálculo. Eu não quero que vocês fiquem preocupados na matemática. Eu só quero que vocês saibam que isso existe, tá certo? E como é que isso aí funciona. Então, vamos aqui iniciar nosso conteúdo, tá certo? Vamos falar sobre sistemas operacionais. Então, assim, é uma das partes mais importantes ao se estudar informática é entender o que é um sistema operacional. Na última aula a gente viu o que era um hardware, a gente viu o que era um software, o que era um peopleware. Ou seja, nós tínhamos três elementos, nós tínhamos três entidades, e essas três entidades compõem aquilo que a gente chama de sistema computacional. O sistema computacional, ele é a formação de usuário, máquina e aplicativo, software, tá certo? Bom, se nós já temos esses três itens, nós temos a máquina, o software e o usuário, existe então a necessidade de fazer um controle, de se ter um controle sobre essas três entidades. É aqui então que entra a questão do sistema operacional. Então vamos aqui entender o seguinte: um computador, pessoal, ele é um apanhado de recursos. Então, essa é a palavra-chave para que a gente comece a entender o que é um computador. Então, vamos pensar assim, olha só. Se o computador ele tem um teclado, um mouse, uma impressora, uma webcam, qualquer coisa do tipo, eu digo então que o computador ele tem um recurso. Então, se meu computador então, já tem um mouse, pronto, o seu mouse ele é um recurso. Então, eu coloquei um pendrive no meu computador. Tudo bem. O pendrive agora ele é um recurso do computador. E esse recurso, pessoal, ele tem que ser gerenciado, ele tem que ter uma gestão para que ele funcione bem e que apenas pessoas autorizadas tenham acesso àquele recurso. Então, vamos aqui imaginar a seguinte situação.
uma caixa, você tem a sua conta no banco e você tem seu dinheiro lá do banco. Eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Quem é que pode olhar o quanto você tem de dinheiro na sua conta? E quem pode tirar o dinheiro da sua conta? Pois bem, aqui dali é um recurso, tá certo? Tudo ali, pessoal, é um recurso. O seu dinheiro é um recurso, os extratos bancários são recursos e apenas você tem que ter acesso a esse recurso. Então, essa questão de controlar e gerenciar quem que pode, quem que não pode ter acesso a um determinado recurso é feito pelo sistema operacional. Então, agora, por exemplo, vocês estão tendo acesso à minha tela do computador, vocês estão tendo acesso ao que eu estou vendo no meu monitor. Isso aqui dentro do meu computador, isso é um recurso, mas que eu estou compartilhando esse recurso com vocês. É terminantemente proibido compartilhar o recurso com outras pessoas na qual não tem autorização. Vocês estão vendo a minha tela, mas vocês não conseguem tomar o controle do meu computador. Por quê? Porque o meu sistema operacional ele não deixa. Isso é o papel fundamental do sistema operacional. Ele tem recursos e ele vai distribuir os recursos de forma igualitária para todos os usuários, ou então para quem pedir solicitar esse recurso, e vai garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso a esse recurso. Então, vamos aqui mais uma situação. Você acessa um website e ele quer usar a sua webcam. Possivelmente você já deve ter visto isso e ter tido esse tipo de interação, por exemplo, no Facebook. Você está lá e você quer mudar uma foto. Aí você diz, olha, eu quero tirar a partir da webcam. Vocês vão reparar que quando vocês habilitam a webcam, dizendo assim, olha, eu quero tirar uma foto a partir da minha webcam, simplesmente a foto, a câmera não vai simplesmente abrir. O que vai acontecer é pedir uma permissão para o usuário para se utilizar a webcam. É tanto que também no Android vocês encontram essas situações. Você está lá, por exemplo, instala um joguinho e ele diz, olha, o aplicativo tal está querendo ter acesso aos seus contatos, às suas fotos. Olha, o aplicativo tal quer ter acesso à internet. Pois bem, quem faz essa gestão é o sistema operacional. E ele vai fazer a gestão dos recursos, que pode ser mouse, teclado, sistema, pendrive, qualquer coisa que esteja ligado ao computador é um recurso. E ele vai gerenciar da melhor forma possível, deixando quem é permitido usar e quem não é permitido bloquear. Tá certo? Então, o sistema operacional ele é um sistema que a gente não consegue simplesmente chegar a um denominador comum e dizer isso é um sistema operacional. Isso não existe. A gente tem que ter uma visão holística para o que é o sistema operacional. Primeiro, o sistema operacional não é um software único. Ele é composto por vários e vários componentes, tá certo? Ele é nada mais é do que um apanhado de vários aplicativos, de vários softwares. Então, nós temos algumas partes que são importantes. Quando você pega todos esses softwares, cada componente desse, e que você junta eles em um só, ele se torna, então, um sistema operacional. Existem várias e várias partes. Pessoal, o sistema operacional é como se fosse uma cebola. Ele é cheio de camadas. Tem várias camadas. Algumas são bem importantes, outras nem são tão importantes, mas que são necessárias para o computador. Então, inicialmente, para um sistema operacional, a gente tem que entender o seguinte: sistema operacional é o software ou programa mais importante que é executado em um computador. É ele quem dá a possibilidade de usarmos e dar ordem ao mesmo. Ou seja, se o computador agora, se meu notebook agora está apresentando está fazendo essa apresentação da aula, me auxiliando na apresentação dessa aula, é porque o sistema operacional está me permitindo isso, tá certo? Ele está conseguindo fazer esse compartilhamento com vocês, certo?
E o que que faz o sistema operacional? Gente, isso aqui é a forma mais concisa, isso aqui é a forma mais fácil de falar para vocês o que que faz o sistema operacional. O sistema operacional, pessoal, ó, ele faz exatamente isso daqui, ó. Ele administra, ó, administra todos os recursos. Recursos do computador. Pessoal, o que é um recurso? Mais uma vez. Recurso é qualquer item, é qualquer objeto, é qualquer software que esteja conectado a um computador. Se liguei meu celular ao meu computador, beleza. Seu celular agora é um recurso para o computador. E quem que vai gerenciar esse recurso? Sistema operacional. Você conectou um fone de ouvido ao computador. Aquele fone de ouvido agora é um recurso. E quem vai gerenciar esse recurso, ó, quem vai gerenciar esse recurso aí, olha só, é o sistema operacional, ó. Certo? Então, não importa, qualquer coisa que você atrelou ao computador, quem vai gerenciar isso para você é o sistema operacional. Não tem como correr dele, tá certo? Não tem como fazer essa distinção. Tem que existir. Então, o sistema operacional é aquele sistema que é responsável por administrar todos os recursos de um computador. Ele tanto é responsável por gerenciar o hardware, como ele é responsável por gerenciar o software, como ele também gerencia as atividades realizadas pelo peopleware, que é o usuário. Tá certo? Então, existem, pessoal, diversos sistemas operacionais no mundo, mas apesar deles serem diferentes em vários quesitos, todos eles têm algo em comum, que nada mais é do que esse camaradinho aqui, ó, chamado de kernel. O kernel, pessoal, ele é nada mais é do que o coração do sistema operacional. Vamos imaginar aqui o seu corpo. Melhor dizendo, não é nem o coração, é o cérebro. Vamos imaginar o corpo humano. Quem é que comanda todo o corpo humano? É o cérebro. Pois bem, pois o kernel ele está para o cérebro no sistema operacional. É a mesma coisa. É ele o grande responsável por fazer tudo funcionar no computador, tá certo? Então, o kernel é a parte mais importante. Então, isso quer dizer, então, professor, existe kernel em todos os sistemas operacionais? Sim, existe. É a menor unidade, é a unidade mais importante de um sistema operacional, é o seu kernel. Existem várias outras camadas, olha só, tem processos de threads, tem gerência de rede, gerência de segurança. Cara, tem coisas aqui que não interessa pra gente. Não precisa se aprofundar nisso. Mas a gente tem que saber, olha, o kernel ele é a parte principal. Ele é a parte que é responsável por gerenciar diretamente o hardware, software e peopleware, tá certo? Então vamos lá. Para que serve o kernel? Kernel, ou você pode chamar ele de núcleo, é o componente principal do sistema operacional. Ele serve de ponte entre os aplicativos e o processamento real de dados. Então vamos aqui estabelecer o seguinte. Vou até abrir aqui o meu punch, que eu vou desenhar aqui para vocês. Não sou bom de escrever e desenhar aqui, mas vamos lá. Considera o seguinte. Eu tenho bem aqui um teclado, certo? O teclado, pessoal, ele é um componente de entrada. A gente sabe que o teclado ele é um componente de entrada do nosso computador. Quando você digita isso, quando você usa o teclado para digitar, que você está lá pressionando as teclas, ele vai mandar informações, deixa eu pegar aqui, para um outro componente. Ele vai vir bem para cá, para a nossa CPU. Ou seja, se você pegar, digitar do seu teclado,
ele vai chegar, então, ele vai colocar informações, tá certo? Na nossa CPU. Deixa eu ver aqui, vou piscar desse jeito mesmo. Ele vai mandar para cá, ó, bonitão desse jeito. A informação vai ser transportada lá do teclado para dentro da CPU. Isso quer dizer o quê? Ele vai fazer aqui, ó, ele vai processar. Certo? O que é esse processar? Ele vai coletar as informações, ele vai receber os dados, tá certo? Vou até melhorar aqui, ó. Ele vai receber dados. Ele vai receber os dados que estão vindo do nosso teclado. Depois que a CPU fizer todo o nosso ciclo, que ela disser assim, ó, camarada, deu certo, isso aqui que você fez, tá certo? Já deu certo, já resolvi. Ele vai ter, então, que mostrar esse resultado em algum lugar, tá certo? Onde é que é esse local que ele vai mostrar esse resultado? Simples. Ele vai mostrar esse resultado, ó, bem aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Que pode ser no monitor. Pode ser no monitor. Então, isso daqui, pessoal, é a nossa saída. Isso aqui é o círculo que é chamado de sistema, é o círculo de processamento do computador, onde nós temos a entrada, a saída e o processamento. Esse aqui é o ciclo de vida do processo. Você tem os equipamentos de entrada, periféricos de entrada, mouse, teclado, microfone, webcam, scanner. Pronto, qualquer um desses equipamentos que vai capturar dados do mundo real e vai passar isso para dentro do computador. Beleza, ele vai receber esses dados que está sendo coletado lá na entrada. Vai passar para a CPU vai processar e ela vai devolver informação. Vai devolver informação para onde? Para a saída. Ou ela vai colocar no monitor, ou ela vai mandar para a impressora, que é uma saída, ou seja, periférico de saída é o quê? São aqueles periféricos que são responsáveis por coletar os dados, ou seja, as informações processadas pela CPU e mostrar isso para o usuário, ou seja, ele vai trazer de dentro do computador para o usuário. Beleza? Então é isso que vai acontecer. Mas quem é que controla todo esse fluxo? Como é que eu sei que é o teclado que tem que fazer o envio para a CPU? Como é que a CPU sabe que tem que processar primeiro o teclado e não antes o mouse? Como é que ele sabe que tem que mandar para o monitor e não é para mandar para a impressora? Quem define isso, tá certo? Quem controla todo esse fluxo aqui que vocês estão vendo, tá certo? É um camarada chamado sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele é responsável por fazer todo esse controle de controlar a entrada do que está vindo, texto, voz, vídeo, seja lá o que for. Tem que controlar o que está entrando, o que está saindo da CPU e dar isso aí numa resposta, em uma saída. Ou um monitor, ou uma impressora, ou qualquer outra coisa, qualquer outro periférico que seja de saída. Esse aqui que é o ponto importante. Bom, que exemplos eu poderia dar aqui para vocês sobre sistemas operacionais? Bom, existem vários. Sistemas operacionais, nós temos o Linux, que é o GNU Linux, tá certo? Nós temos o GNU Linux. Nós temos o Android, que tem sua base no Linux. Existe o Windows. Tem o Mac OS. Gente, existe uma infinidade de sistemas operacionais no mundo. Não tem como eu enumerar todos, tá certo? Mas que eles são usados para controlar esse fluxo aqui que existe no nosso sistema operacional, no nosso computador, que é o ciclo de processamento, tá certo? Mas, professor, vamos lá.
O Linux, ele trabalha dessa forma? Sim, ele trabalha dessa forma. O Android trabalha dessa forma? Trabalha dessa forma. E o Windows, do mesmo jeito. Qualquer sistema operacional vai fazer isso. Porque a palavra-chave aqui é, mais uma vez, é controle de recursos, tá certo? Então, o sistema operacional, tá certo? Mais uma vez, ó. O sistema operacional, ele é responsável pelo quê? Por fazer controle de recursos, ele gerencia. Então, ainda assim, professor, ainda não consegui entender. Então, vamos ver aqui uma situação. Essa aqui é a bagunça do meu desktop, ou seja, do meu computador. Faz tempo que eu não faço a limpeza dele aqui. Tá certo? Mas vamos aqui entender o seguinte. Quantos processos eu tenho aqui abertos? Quantos aplicativos eu tenho agora aberto aqui no meu computador? Vixe, tenho vários. Eu tenho aqui o meu aplicativo de e-mail, meu cliente de e-mail. Tenho ferramentas que eu uso no meu dia a dia do meu trabalho. Ó. Então, gente, aqui tem muita coisa. Eu estou fazendo várias atividades ao mesmo tempo. E o que tem? E essas atividades, o que elas têm em comum? Simples, todas elas estão usando a minha CPU. Todas elas estão usando a minha memória. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que está meu computador agora. Vejam só. A minha CPU, ela está chegando a 70% de uso. 70%, ó. A memória, eu já quase não tenho memória RAM disponível para meus aplicativos, mesmo eu tendo 8 GB. Então, isso daqui é importante agora para a gente. Vocês reparem, olha só, está muito alto o consumo. Mas como é que eu vou saber, por exemplo, como é que eu vou garantir que o Firefox ele não vai usar mais do que 543 MB de memória RAM? Como é que eu vou, como é que eu vou garantir que o Edgar não vai usar mais do que 200 megabytes de memória RAM? Quem decide isso é o sistema operacional. Quem diz quanto cada sistema desse que vai usar é o sistema operacional. Mas tem um detalhe. Se eu chegar bem aqui e abrir um aplicativo qualquer desse, por exemplo, eu vou abrir aqui esse aqui, o PowerShell. Beleza. No momento que esse aplicativo é aberto, ele faz a seguinte chamada ao sistema. Ele diz o seguinte: olha, sistema, eu vou iniciar e eu vou precisar de 300 megabytes de memória RAM. Aí o sistema operacional vai dizer: opa, pera ainda, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu tenho toda essa memória disponível e vamos negociar para ver se você realmente precisa desses 300. E aí o sistema operacional vai lá, ó, mesmo já faltando pouca memória para ser usado, ó, ele conseguiu alocar o aplicativo que eu acabei de abrir. Ele diz: olha, camarada, você me pediu 300 MB de memória, mas eu estou vendo aqui que você não está usando nem 30. Então pronto. Eu não vou lhe dar 300 MB de memória, só vou lhe dar 30 MB. Resumindo aqui, é como se você chegasse no supermercado e dissesse assim: olha, eu quero comprar, eu quero que você me dê aqui agora 2 fardos de arroz. E a pessoa vai olhar para você e dizer assim: olha, você não precisa de 2 fardos de arroz, você só precisa de um pacote. E está aqui. Basicamente é isso, é gerenciar o recurso, é você garantir o uso eficiente do recurso, sem que ninguém tome mais do que é necessário. Então, quem vai fazer todo esse controle desses aplicativos aqui, ó, que está em processo, é o sistema operacional. É ele que é o responsável por gerenciar todo mundo aqui. Tá certo? Então, no mesmo instante, ó, que eu pegar e eu fechar esse aplicativo, ele é para diminuir o tamanho da minha memória. Ó. Ele vai diminuir o tamanho de memória, diminuir a quantidade de CPU, tá certo? Ó. Ou então eu posso forçar isso daí do nosso sistema. Eu digo, ó, cara, vai lá, limpa aí a CPU, limpa aí a memória, porque está consumindo muito.
Pois bem, quem faz isso tudo aqui é o sistema operacional. Quem vai gerenciar essa quantidade de memória e o uso da CPU é o sistema operacional, tá certo? Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, resumindo geral aqui, o kernel ele é o responsável por gerenciar três coisas no sistema: entrada, processamento e saída. É o ponto-chave. O sistema operacional, em seu kernel, ele controla CPU, que é processamento. Vou até colocar aqui do ladinho. Ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu anotar bem aqui para vocês. Ele vai controlar CPU, que é processamento. Tá certo? A memória RAM também vai entrar desse mesmo mérito, tá certo? Ó, a CPU e a memória RAM, elas vão estar trabalhando com processamento, porque a memória RAM, ela armazena os aplicativos que estão em execução. E ele vai controlar entrada e ele vai controlar saída. Esse é o ponto principal. Ele tem que controlar a entrada, ele tem que controlar a saída. Então, ó, três coisinhas que o kernel faz. Controla entrada, saída e processamento. Tá certo? Deixar claro isso para vocês mais uma vez. Ó. O kernel é responsável direto por controlar entrada, saída e o processamento. Uma pergunta básica. Quem é que controla o teclado no computador? É o kernel. Quem controla o monitor? O kernel. Quem controla a impressora? O kernel. Certo? No controlar que eu digo é gerenciar o recurso e deixar apenas quem é de fato importante usar aquele recurso. Tá certo? Bom, já sabendo disso, vamos dar prosseguimento aqui no nosso conteúdo, tá certo? Bom, falei então sobre o que é kernel. A gente já sabe, o kernel é a parte mais importante do sistema operacional. Ele é o componente central, ele é o componente responsável pelo ciclo de processamento, pela entrada, saída e processamento. Mas agora a gente vai ver uma outra camada que também é muito importante para o sistema operacional, que é a gerência de processos e threads. Então, vamos aqui entender o seguinte, ó. Vou minimizar. Vocês reparem que agora, nesse momento, eu tenho vários aplicativos abertos. Olha só, eu tenho mais dois aplicativos aqui, ó, tenho esse navegador. Gente, existe coisa aqui demais, tá certo? Ó, existe muito aplicativo aqui aberto. Eu posso pegar e posso abrir mais aplicativos sem nenhum problema. Veja só, abre esse outro, ó. E não importa, eu posso abrir vários e vários e vários aplicativos. Beleza. Isso aqui é uma das características de sistemas operacionais modernos. Então vamos aqui entender o seguinte. Isso daqui que vocês estão vendo, isso aqui é um software. Esse aqui também é um software. Tudo isso aqui que está aberto são softwares, tá certo? Ó, tudo isso aqui é software. São aplicativos. Mas existe uma característica importante que a gente entenda que está relacionada com o software. Um software, pessoal, um aplicativo, quando ele está em execução, ele não é mais chamado de software. Ele não é para ser chamado de aplicativo. Ele recebe um nome especial. Todo aplicativo que está em execução, ele é chamado de processo. Tá certo? Então, quantos processos eu tenho aberto aqui nesse meu computador agora? Bom, tenho vários. Então, isso aqui é um processo.
Esse outro aqui é um processo. Esse aqui é um processo. Vamos lá pegar aqui para algo que é do dia a dia de vocês. O seu celular. Se você estiver com o WhatsApp aberto no seu celular, o WhatsApp no seu celular, ele está aberto? Está. Então, o WhatsApp não é um aplicativo. Ele é agora um processo. É um processo. Todo aplicativo em execução é chamado de processo. Tá certo? Não importa. Rapaz, o nome desse aplicativo, rapaz, o nome desse processo aqui é Edgar. O nome desse processo é Firefox. Tá certo? Então, todo aplicativo que está em execução, ou seja, que está aberto, que está em uso, ele é chamado de processo. Tá certo? Cada aplicativo em uso é um processo diferente. Então, se você tem 10 aplicativos abertos no seu computador, então você tem pelo menos 10 processos registrados no seu computador. Isso aí é fato. Tá certo? Então, vamos lá aqui entender o seguinte. Pergunto para você que está assistindo, está vendo aí agora, essa quantidade absurda de processos. Deixa eu falar aqui para vocês. O meu computador, ele tem apenas uma única CPU, tá certo? Eu quero que vocês ignorem esses dados aqui, tá certo? Ó, 1, 2 e 4. Ignore isso. Nem todo computador tem essa quantidade de núcleos, tá bom? Então vamos pensar aqui o seguinte. Um computador, ele tem pelo menos um núcleo, um processador. O processador é o equipamento responsável por processar, ou seja, ele que é responsável por fazer o processamento de dados e transformar isso em informações. Tá certo? Ele que é o agente responsável por fazer os cálculos no computador, por assim dizer. Quantos processos um computador consegue resolver por vez? Apenas um. Então, todo computador, pessoal, ele só consegue fazer um processo por vez. Não estou falando de computadores multicores, eu estou falando de um computador comum, um computador que só tem uma única CPU, um core. Acabou, é um núcleo. Então, um computador com um processador, ele só consegue processar um programa, um aplicativo, um processo por vez. Pergunto para vocês. Como é, Antônio, que um computador só consegue processar um único processo por vez e você tem vários aplicativos agora abertos aí no seu computador? Como é que o computador ele consegue fazer isso? Como é que ele consegue ter 14 aplicativos agora abertos, 112 processos em segundo plano e vários outros que estão no sistema operacional? Não tem apenas um único aplicativo aí, são vários. E você está fazendo tudo ao mesmo tempo. Você está usando a internet, você está ouvindo música, você está agora gravando essa aula. Enfim, tu está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Vamos lá. Não é ao mesmo tempo. O computador ele é um equipamento muito rápido. Então, o seu processamento é da casa dos bilhões por segundo. Então, o computador ele consegue resolver bilhões de processos por segundo. Bilhões. Eu estou sendo até mais otimista, porque, mas, assim, não estou nem pegando realmente o que ele faz, porque ele deve estar fazendo mais do que isso. Então, o que a gente tem que entender que é o seguinte: um computador desse ele consegue processar bilhões de cálculos por segundo. E é então que, mesmo ele fazendo vários cálculos por segundo, ele não consegue fazer tudo de uma vez só. Então, ele implementa uma espécie de fila, tá certo? Ele vai implementar uma espécie de fila. Como é que funciona? Vou aqui explicar para vocês. Olha só. Quantos aplicativos agora eu tenho aqui aberto no meu computador? Bom, eu tenho aqui o Firefox. Vou até anotar aqui. Ó. Eu tenho o Firefox. Eu tenho o Google Chrome aberto, certo?
Eu posso vir aqui, de repente, posso até colocar aqui uma musiquinha pra gente, ó. Eu posso vir aqui no Amazon Music e posso colocar uma música agora para tocar, ó. Amazon Music. Certo? Ó. Então, resumindo aqui a história geral. Certo? Ó. Vou botar aqui uma música aqui para tocar. Não sei nem se vocês vão ouvir, mas enfim. Pronto, tá tocando música agora. Pronto, tá aí, tá tocando música. Eu tô navegando na internet e eu estou conversando com vocês, tudo ao mesmo tempo. Pois é, pois deixa eu pausar aqui a música e vamos aqui entender o seguinte, ó. Quanto mais aplicativos que a gente vai ter, mais aplicativos iremos ter para usar a nossa, vou botar mais para cá, a nossa CPU, certo? Ó. Então, eu tenho aqui a música, tenho o Firefox, poderia aqui abrir o Word, sem nenhum problema, certo? Ó. Vou abrir aqui o Word. Tá aí, resumindo, eu estou escrevendo alguma coisa, algum texto, estou ouvindo música e estou navegando na internet. Eu estou fazendo aqui 3 atividades diferentes, fora as outras atividades que o sistema operacional está fazendo. Estão tudo sendo feitas no mesmo tempo? Não, não estão sendo feitas ao mesmo tempo. Existe uma fila de processamento. Essa fila de processamento, ela recebe o nome de schedule. Não precisa decorar esses nomes, tá certo, pessoal? Isso é muito técnico. Mas é que eu quero que vocês, pelo menos assim, um dia na vida. Não, eu já ouvi falar sobre schedule. Pronto, beleza. É um schedule. Aqui nós temos a nossa schedule de processamento. Então vamos lá. Ó. Eu vou representar aqui o Firefox por essa barrinha, o Google Chrome por essa barrinha, a Amazon Music por essa barrinha e o Word por essa barrinha. Ou seja, cada aplicativo desse, cada processo desse é uma barra dessa. Como é que eu vou fazer para todo mundo entrar de uma vez na CPU? Não vão entrar. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar os meus processos e vou dividir eles ó, em pedacinhos. Eu vou pegar e vou quebrar. Quem quebra isso aqui para a gente? O sistema operacional. O sistema operacional vai vir ó, e vai quebrar esses processos, essas aplicações em vários pedacinhos diferentes. Ó. E o que ele vai fazer? Simples. O sistema operacional simplesmente vai fazer aqui o seguinte, ó. Ele vai pegar um pedacinho do Firefox, vai colocar bem aqui, ó. Vai pegar um pedacinho do Google Chrome, vai colocar bem aqui. Um pedacinho do Amazon Music, vai colocar bem aqui. Do Word, do mesmo jeito. E para cada processo que está aberto agora aqui no meu computador, ele vai pegar um pedacinho e vai colocar aqui numa fila, ó. E, gente, essa fila aqui ó, vai ficar enorme. Para que vai servir essa fila? Simples. Como o computador, a CPU é muito rápida, ele vai processando os aplicativos de pedaço em pedaço. E isso dá a entender, isso gera em nós, seres humanos, a ideia que está sendo feito tudo ao mesmo tempo. Mas o computador não está fazendo tudo ao mesmo tempo. Ele está fazendo um pedacinho de um pedacinho do outro, um pedacinho de um pedacinho do outro, só que com uma velocidade muito grande. Então, essa fila aqui vai ser criada, tá certo? Ó, então, todo mundo que chegar novo aqui vai criar dessa forma. Então, isso bem aqui, ó, essa fila, essas barras são chamadas de processos. Então, o Firefox é um processo. O Google Chrome é um processo. O Word é um processo. E como é que eu chamo esses pedacinhos aqui, ó, dos processos? Porque o Word aqui eu dividi ele em quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços.
Então, cada pedaço desse aqui, pessoal, que vem para a fila, é chamada de thread. Isso aí é o conceito básico do sistema. Então, os aplicativos em execução são chamados de processos. Cada processo é processado uma vez ou várias vezes pelo processador, mas não ao mesmo tempo. Os processos obedecem a uma fila. Então, existe uma fila no computador que é chamada de schedule. E essa fila é formada pelas threads dos aplicativos, dos processos. Tá certo? Quando é que essa fila acaba? Essa fila acaba quando você desliga o computador. Quer dizer, então, que quando eu terminar de usar o computador, isso aqui tudo some? Sim. Quando você desligar seu computador, isso aqui acontece. Ó. Tudo isso aqui se apaga. Tudo isso aí deixa de existir na sua memória. Fica só as cópias dos aplicativos e dos seus arquivos no HD. Mas não fica mais nada aqui no processamento, tá certo? Então, basicamente é isso. Bom, passei aqui para vocês o que era como é que trabalha, o que significa essa questão de gerência de processos e threads. Então, aqui nós temos algumas características. Alguns sistemas operacionais, eles são classificados como multiusuário ou monousuário, multitarefa e monotarefa. Quem vai determinar o que cada sistema operacional é, a forma como ele trabalha, é quem desenvolveu ele. Então, se uma empresa desenvolver um sistema e ele é monousuário, ele vai sempre trabalhar como monousuário. Se você desenvolver o aplicativo para ser multitarefa, ele vai trabalhar com multitarefas. Então, vamos aqui só remeter aqui o conceito da palavra. O que significa monousuário e monotarefa? É simples. Monotarefa é porque aquele dispositivo ele só é capaz de trabalhar com uma tarefa por vez. Ou seja, lá naquela fila, não vai ter uma fila de vários aplicativos. Ele simplesmente vai ter na fila o aplicativo inteiro. Ou seja, ele vai ter todo o processo colocado aqui, ó, dessa forma. Então, a gente não tem uma thread aqui embaixo. Nós temos realmente o processo, tá bom? Ou seja, o computador ele fica exclusivo, ele fica um sistema monotarefa. Ele fica exclusivo para aquela atividade que está sendo realizada, tá certo? Beleza? Nós temos outra situação. Não, Windows, quero. Foi mal, gente. Então, um sistema monotarefa, ele executa apenas uma única tarefa por vez. Eu posso ter vários aplicativos, mas executando somente um. Tá certo? Somente uma única tarefa pode ser feita por vez. Vamos aqui remeter aqui. Não sei se vocês conseguiram pegar a época desses celulares aqui, ó, que usavam o sistema Symbian. Esses celulares antigos, ó. Dessa forma, ó. Sabe aqueles celulares antigão? Primeiro de todos? Esses celulares, pessoal, eles são monotarefas. E sabe por que ele é monotarefa? Porque alguns celulares, mesmo que ele tivesse rádio, música, que é o MP3, tivesse uma câmera e tivesse joguinhos, você nunca conseguia, por exemplo, jogar ouvindo música. Essa aqui é um clássico de sistema monotarefa. Ou você joga ou você escuta música. Você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia, por exemplo, com o seu celular Android, você pode estar, por exemplo, no WhatsApp escutando música. Você pode estar até mesmo jogando e ouvindo música. Ou seja, o Android ele é um sistema chamado de multitarefas, ou seja, ele consegue realizar várias tarefas de uma vez.
É o caso do Windows, do Linux, do Android, tá certo? Então, a gente só tem que se atentar aqui para o seguinte: não é porque um sistema é considerado monotarefa que isso quer dizer que ele só tem apenas uma única aplicação. Ele pode ter várias, ele pode ter vários aplicativos, mas em uso, em execução no computador, você só tem um, tá certo? Ou você utiliza o aplicativo A ou você usa o aplicativo B. Ou seja, ou você joga ou você escuta música. As duas coisas não são possíveis. Isso é um sistema considerado monotarefa, tá certo? Multitarefa é o quê? Você pode ouvir música e jogar ao mesmo tempo, e ainda dá até mesmo para tirar uma foto, sem nenhum problema. O seu celular, o seu sistema, ele vai conseguir fazer isso. Ou seja, você vai ter vários processos sendo executados ao mesmo tempo. Windows, Linux, isso aí são os conceitos de sistemas multitarefas. Bom, multitarefa e monotarefa está relacionado ao tipo da execução dos aplicativos naquele momento do computador. E existe uma outra classificação para sistemas operacionais, que é sistema multitarefa e sistema multiusuário e sistema monousuário. O que isso significa? Da mesma forma como o sistema monotarefa é uma tarefa e só consegue executar um aplicativo por vez, um sistema multitarefa ele consegue executar vários aplicativos por vez. Então, o que significa o sistema monousuário? O sistema monousuário, pessoal, é aquele sistema que só permite a utilização do computador único e exclusivo para um único usuário. Você nunca vai ter dois usuários ao mesmo tempo funcionando. O multiusuário não, você vai ter vários usuários usando aquele sistema. Mas vamos aqui entender aqui um ponto de distinção sobre esse conceito. Primeiro, quantos usuários pode ter um sistema monousuário? Bom, ele pode ter vários usuários. Agora, em uso, usando o sistema monousuário, só pode ter um único usuário. Vou dar aqui um exemplo. Uma moto. Quantas pessoas podem pilotar uma moto? Várias. Vamos supor, se sua casa tem 5 pessoas, 5 adultos, todos habilitados, todos sabem andar de moto, e vocês têm uma moto lá. Quantas pessoas podem usar aquela moto? As 5 pessoas podem usar a moto. Tá certo? Da mesma casa lá, sua moto, tem 5 pessoas na sua casa, beleza. Então, as 5 pessoas podem usar a moto. Só que pilotar a moto, quem é que pode por vez? Será que as 5 pessoas podem pilotar a moto ao mesmo tempo? Não. Apenas uma única pessoa. Isso é a característica do monousuário. O sistema monousuário ele tem vários usuários, mas usando o sistema vai ser um por vez. Tá certo? Já o multiusuário não. O multiusuário você tem o mesmo equipamento e aquele mesmo equipamento está sendo usado por vários usuários ao mesmo tempo. Um exemplo aqui que eu poderia trazer para vocês, um avião. O avião, ele tem lá o piloto e o copiloto, e os dois estão usando o avião ao mesmo tempo. Estão usando ele para pilotar ao mesmo tempo. Então, no sistema multiusuário, pessoal, vocês vão ter usuários de diversas formas. Por exemplo, no Windows, infelizmente, isso aqui não é tão visível, tá certo? Mas vou tentar ver aqui como é que eu poderia mostrar isso aqui para vocês, ó. Isso daqui, ó, que vocês estão vendo, é... Eita, o que está muito alto aqui, gente? Só um instantinho. Beleza. Esses aplicativos aqui, quem está usando sou eu. É o meu usuário, o Antônio José. Só que existem processos aqui embaixo que não estão sendo feitos, não estão sendo gerenciados pelo Antônio José, mas que está sendo usado pelo sistema, pelo usuário do sistema operacional, que no caso do Windows é chamado de SA, que é o System Administration, administrador do sistema.
Então, nesse caso, pessoal, tem aplicativos aqui que não sou eu, o Antônio José, que faz o controle, não sou eu que abro eles. Quem faz isso é o sistema operacional, é outro usuário. Assim como eu poderia ter outros usuários. Por exemplo, eu poderia aqui ter uma impressora ligada em rede e qualquer pessoa poderia estar mandando mensagem para essa impressora e mandando imprimir. Ou seja, existiria outras pessoas que estariam usando o meu notebook, meu sistema operacional. Isso caracteriza, então, o sistema multi-usuário. Tá certo? E já para finalizar, aqui para não deixar esse vídeo aqui tão longo, explicar aqui para vocês algumas questões relacionadas, tá certo? Com o sistema operacional. Então, o que fora isso aí é importante que a gente entenda? É importante que a gente entenda o que é também o boot do sistema. O boot, pessoal, ele é nada mais é do que o botão, o motor de partida do sistema operacional. Então, quando você liga o computador, existe um aplicativo que é antes chamado para então dar início e start ao sistema operacional. Um desses aplicativos, que no caso quando junta é um aplicativo só, mas que é dividido em três, esses aplicativos são responsáveis por fazer algumas coisas. Ele tem algumas funções definidas. Uma delas é o que a gente chama de auto post, ou simplesmente de post. Certo? Vou até dar uma grafada aqui, legal nele. O que é o auto post, pessoal? Auto post, ele é como se fosse um autodiagnóstico do computador. É ele que vai determinar, por exemplo, se o computador está funcionando, tá certo? Só um instantinho, meu filho entrou aqui. Ó, gente, desculpem, estou voltando aqui agora. Vamos lá, continuando. Então, pessoal, o que é o auto post do sistema? Então, primeiro, deixa eu só colocar aqui uma ressalva bem aqui, ó. O que é o boot? O que é esse boot do sistema? Boot do sistema, pessoal, quer dizer partida. Sabe, igual na moto? Você vai lá na moto, coloca a chave e pressiona o botão de partida elétrico, então vai lá no pedal e faz o arranque dela. Pronto, é o da partida. É você colocar a chave do computador, literalmente, girar a chave e esperar ele ligar. Então, nesse momento que você liga o computador, 3 aplicativos são chamados logo de cara. Quais são eles? Tem um que é chamado de auto post ou post, dependendo aí do sistema, do computador. Ele é chamado de post. O que faz esse post? Ele é um diagnóstico do computador. É ele que vai verificar se o computador pode ou não ser ligado. Então, o post ele é uma sequência de testes que será feito para verificar se o computador está totalmente operacional. Então, ele vai testar se tem uma CPU, se tem uma memória RAM, se existe N fatores para fazer o computador ligar. Estou tentando aqui ligar o computador, a CPU não responde, certo? A CPU não responde, ela não funciona. Então, no caso a CPU ela não funciona. Beleza. Então ele vai dizer para o usuário, olha, eu não posso deixar você ligar o computador porque não tem uma unidade de processamento. Eu não vou deixar você ligar o computador porque a memória RAM não está funcionando. Eu não vou deixar você usar o computador porque isso aconteceu, porque está faltando sistema, ou então porque está superaquecendo, enfim. O autoposto, pessoal, ele é uma autoavaliação do computador para verificar se ele está funcionando. Beleza.
fez o autopost, funcionou, tá, o sistema operacional, o sistema computacional está todo operante. O que é feito então? É feito então o boot. O que é o boot? O boot é realmente dar a partida no sistema operacional. Ele vai lá e verifica onde é que está o sistema operacional e carrega o sistema. Ele diz para o sistema, olha, tá aqui. A partir de agora, tu controla o sistema, tu controla o computador no geral, tá certo? E existem alguns outros aplicativos. Dependendo do computador, do sistema operacional, a gente vai ter outros aplicativos que é para fazer essa gerência de boot. Então, no caso do Windows, nós temos o bootloader, nós temos o grupo Linux, tá certo? O Lilo. É tanto que a gente pode ver eles funcionando aqui, ó. Bem aqui, pessoal, eu consigo fazer. Só apagar aqui. Aqui eu gerencio, ó. Isso aqui é como se fosse o bootloader do Windows, tá certo? Então eu posso pedir para o meu computador iniciar normal, ou então eu posso dizer assim, não, ó, iniciei de forma seletiva, ó, não carrega esse, ou seja, eu vou controlar aqui o que eu quero e o que eu não quero que carregue junto com o computador, tá certo? Enfim. Então isso daí, pessoal, são os componentes principais do sistema operacional, tá certo? Tem coisas aqui que não interessam mais para a gente, que eu já falei da nossa última aula. E, portanto, isso aqui é a nossa explicação básica sobre o que é um sistema operacional. Eu deixei aqui para vocês, eu vou até agora parar aqui o vídeo de gravar, tá certo? Só fazer aqui o negócio. Parar